Olá, você que acompanha a Rede Alesp, começa agora mais um programa Ideias e Debates. No programa de hoje, vamos discutir aí controladoria das contas públicas, compliance e também corrupção, né? Modos aí de controle de corrupção. Para discutir esse assunto, eu recebo um time de especialistas, professor Isaac Newton Carneiro, seja muito bem-vindo, o advogado Dr. Carlos Eduardo Marques e a gestora de controladoria, Bárbara Crystal. Sejam muito bem-vindos a esse programa Ideias e Debates. Vamos discutir esse tema controladoria, também compliance no setor público e medidas aí preventivas anticorrupção, que hoje é um tema muito falado. Eu quero saudar cada um de vocês. Eu começo com a Bárbara Crystal. Tudo bem? Tudo ótimo, super obrigada pelo convite, né? Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Essa é uma parte importante, principalmente nesse período de pandemia, aonde tem aí uma necessidade não só da implementação dos órgãos, né, de controladoria, do sistema das 4 macrofunções do controle, né? Para quem nunca ouviu falar, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de controladoria hoje, a gente não está só falando da controladoria governamental, a macrofunção controladoria, né, ou a instituição controladoria. Nós normalmente estamos falando das 4 macrofunções, né? Auditoria, corregedoria, controladoria e ouvidoria. Essas 4 macrofunções hoje é que estruturam aí o sistema, né, de controladoria governamental, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal. E claro, né, como você comentou no começo, essa ideia, né, também da linha de combação, a gente tem estruturado, né, ou de forma até difusa, em várias instituições do Brasil, a área de inteligência governamental, para se fazer grandes casos, né, de investigação mais apuradas, e também uma linha bem mais recente, que é a linha de análise de dados abertos, tá, para toda a gestão pública. Eu vou comentar aqui com os meus demais colegas, né, caras como o doutor Isaac, ambos, né, muito a questão de entender a estrutura pública, principalmente o ordenamento jurídico, a legalidade dessas ações, e fica muito evidente, né, eles vão relatar também, tenho certeza disso, que neste período de pandemia, onde a gente tem um orçamento de guerra, e mais do que isso, né, onde a gente tem muita compra direta, né, que teve várias licitações aí, vários novos regramentos, né, da legislação também, em que se permitiu, né, possibilidades de empresa, possibilidade de compra direta com menos orçamentos, né, com menos demandas, né, de instrução processual. Então, teve muita questão aí e que deixou a gente da área de combate à corrupção muito receoso, porque todos aqui sabemos que explodiu o número de casos, né, de corrupção, inclusive na pandemia. Então, de fato, os órgãos de controle, neste momento, eles têm que estar muito mais no concomitante, né, menos no posterior. Então, a gente mostra, né, que nesse período de pandemia, essa ação do controle, ela é extremamente necessária, né? Ela é extremamente aí, como é que a gente vai dizer isso? Ela tem que ter um compromisso, né, com a gestão pública muito maior do que anos anteriores, né? Por quê? Porque a gente sabe que a não ação do controle neste momento, além de a gente ter uma baixa fiscalização na questão das compras públicas, do desvio de renda, né, dos órgãos públicos, das compras, né, do que está sendo entregue, tem algo mais grave, né, que é a fiscalização do que está sendo entregue aos municípios. A gente tem várias denúncias aí sobre vacinas vencidas, sobre se injetar vacina em pessoas que não estariam no cadastro, né? Então, tem várias questões aí que a gente vai comentar aqui todos, né, conjuntamente, que nesse momento, essa fiscalização ela é extremamente importante, né? A gente tem visto aí os órgãos de controle serem muito analisados quanto à sua responsabilidade pela avaliação neste momento, pela fiscalização real, né? E quanto mais casos de corrupção vão acontecendo e os órgãos não estão expondo isso, ou não estão fiscalizando isso, também a efetividade dos órgãos públicos é posta em xeque. Então, esse eu acho que também é um tema que a gente pode comentar aqui,
dessa responsabilidade dos órgãos frente à fiscalização, né, e também frente à linha de governança, né, porque várias pessoas que estão assistindo a gente já ouviram falar que está faltando medicação não só do kit Covid aí, né, não só a questão dos respiradores, mas outros insumos de né, como anestesia, como vários outros medicamentos, que aí a questão do controle das contas públicas, a questão do controle do planejamento, da governança da gestão pública tem um altíssimo impacto. Então isso também eu acho que é legal, né, a gente comentar aqui, porque isso está sendo pouco dito na mídia, né? A função dos órgãos de controle não apenas para o combate à corrupção, mas para o controle operacional, né, para o compliance como um todo, em todas as pastas da gestão pública. Um outro elemento que a gente pode comentar aqui também acho que é muito legal, a questão da questão das merendas, né? Várias cidades não entregaram merenda para as crianças, né? Várias cidades nem compraram insumos para alimentação infantil. Então, são questões aí que o controle tem que estar extremamente atuante. E por que não está em algumas cidades, né? Porque as recomendações não estão claras, principalmente aí na questão do domiciliar, né? Como é que ficou possível você permitir que algumas cidades não tivessem nem a possibilidade das crianças acompanharem as aulas, né? Por não ter internet local, não ter computador. Então, até nesses quesitos, o controle tem que ser muito atuante. E, infelizmente, a gente teve aí diversas cidades em que esse tipo de ação não ocorreu. Então, esse também é um bate-papo muito necessário, que é, de fato, a função dos controles, né, a função do compliance também nesse período de pandemia, não só para o combate à corrupção, mas pela linha de governança como um todo. Quero saber a opinião do Dr. Carlos, como é que ele vê esse cenário. Daqui a pouco nós vamos ouvir também o Dr. Isaac e vamos debatendo nesse programa compliance, também controladoria e o combate à corrupção em tempos de pandemia. Dr. Carlos, fique à vontade. Se ativar seu som, Dr. Carlos, um pequeno probleminha. Deixa eu aproveitar, eu vou ouvir então o Dr. Isaac e daqui a pouco o Dr. Carlos, então. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu estou profundamente honrado de estar aqui com vocês nesse evento. Eu quero dizer que, apesar de pertencer hoje aos quadros da Universidade Católica aqui em Salvador, e coordenador jurídico da Associação de Municípios aqui no estado, eu estou com vocês pela câmera, voltando com os meus pés à minha terra querida, Santo André, porque tenho certeza que devo estar falando com muitos dos meus amigos de infância, meus amigos de segundo grau, meus amigos de faculdade. Eu cursei aí a faculdade de economia, eu fiz curso de direito não em São Paulo. Então, Bárbara, muito agradecido de você deixar com os meus olhos, os meus pensamentos, esquentar com o calor, mesmo que do frio dessa época, mas o calor da lembrança da minha terra tão querida, que espero em breve estar muito mais próximo. Eu tenho que fazer uma ressalva importante. Eu sou professor e sou municipalista. Ser municipalista envolve abdicar de um olhar, às vezes, duro com relação à administração pública. Porque é óbvio que nós partimos do pressuposto que as pessoas devem conhecer antes de praticar. Professor não ensina teste, professor ensina conhecimento. E conhecimento aplainado, que já está cimentado. Sabemos todos que vivemos um momento extraordinário, mas é extraordinário de uma tal hipótese que ele não é conhecido, não é só no Brasil, não. Nós vemos que o mundo está a bater cabeças para encontrar soluções. Não é à toa que vemos os gritos de solução de uma forma num determinado país, de outra em outro país, porque se as coisas já estivessem decididas de modo uniforme, de modo comum, esse debate sequer seria necessário. Poderíamos passar já para o próximo ponto. Nós vivemos diante de uma pandemia, para que se tem lembrança, eu acho que 2 momentos aí vão ser célebres. O momento, quando eu era criança, eu lembro bem, aquele pânico que foi causado pela meningite
Eu tinha os colegas de primário, era um negócio interessante. Quando um daqueles meninos, porque a meningite atacou principalmente crianças naquela idade que eu tinha ali, 6, 7 anos, ó, já estou revelando aqui a minha idade. Mas, e o que acontecia? Quando um daqueles nossos colegas, eu perdi colegas de infância, quando um daqueles colegas ia para o Emílio Ribas, era tipo assim, já esperar a missa de sétimo dia, porque não tinha muito o que esperar. É indiscutível também que a chamada, mas essa nós não conhecemos, a gripe espanhola, que se assemelha a essa, também foi motivo aí de morte de tantas pessoas, milhares, inúmeros, mas a gente também não tem a visita histórica para saber. O que nós temos hoje? Nós temos uma situação extraordinária que, no caso dos municípios, vocês vão me permitir me ater exatamente até onde eu pratico, até onde eu estudo, trabalho. No caso dos municípios, trouxe uma perplexidade incomensurável. Porque se nós temos no plano da União, do governo federal, temos lá toda uma estrutura, um arcabouço, quer dizer, cada ministério daquele é dividido em órgãos, unidades, e é muito usual que nas maiores estruturas, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, você tenha lá procuradores, técnicos, especialistas para entender e debater cada ponto, às vezes dividido de um específico órgão, então um de combate, um de soluções com relação à vacina, outro de aquisição de bens. Os estados têm isso não tão especializado, mas tem. Quando a gente chega em São Paulo tem. São Paulo é um negócio interessante. São Paulo tinha mais leitos de UTI do que a França. Quer dizer, um negócio para alguém ter a dimensão do que é São Paulo. São Paulo no mundo. São Paulo se equivale a um grande país. Então, também contém as especializações. E aí a gente chega nos municípios. Bom, quando a gente fala, lógico, município de São Paulo, esqueça, porque o nível da estrutura de um município como o município de São Paulo, em que, inclusive, agora perdemos de modo abrupto o prefeito, tão, uma figura tão importante para todo o país, aí, como a gente viu, pelas emoções causadas aí Brasil afora. Mas quando a gente chega a São Paulo, o município também tem um grau de especialização. Agora, o que nós temos no Brasil, 5.700 municípios, nós temos que 80% desses municípios têm 30 mil habitantes, e eles começam aí a ter problemas comuns. A Bárbara é uma especialista, uma das mais brilhantes profissionais no Brasil, tá certo? Quando se fala em matéria de controle e quando se fala em administração de gestão de contratos. É uma pessoa que dá aula em todo o país. Ela não dá aula só para quem pratica, ela dá aula para quem executa, ela dá aula para os tribunais de contas. Imagina o nível de conhecimento e abordagem que ela possui. Agora, quando a gente chega na ponta, no município, que a gente está lá, que tem um secretário que ganha lá 4, 5, 6 mil reais, você tem um controller que ganha 5 mil reais, 6 mil, que você tem... Eu estava na sustentação, viu, pessoal, hoje no Tribunal de Contas, e aí um conselheiro, um brilhante conselheiro, muito conhecido, escritor aí, ele disse assim, não, porque esses advogados ganham muito. Eu li assim perplexo, porque eu tenho mais de 1.000 alunos formados pelas minhas mãos, especialistas em direito municipal, e posso garantir que a maioria imensa deles não ganha muito, não ganha algo mais ou menos compatível com a lei dos servidores públicos dos pequenos municípios. Então, quando a gente vê esse pessoal que tem que enfrentar a dimensão da inovação, porque, veja, uma das expressões que a Bárbara disse, e ela é muito boa nisso, é planejamento. Mas como planejar diante de uma crise dessa? Como? E ela está certa quando ela diz, porque quem está na União, quem está nos estados, quem está nos grandes municípios, tem que sentar na cadeira e ganha para isso, tá certo? É treinado para isso, tem que pensar o que vai acontecer amanhã. Ele não pode agir hoje de impulso. Mas eu peço licença em nome do municipalismo. Eu peço licença em nome do maior municipalista brasileiro, que é um paulista, Eli Lopes Meireles, tá certo? A quem eu reporto com orgulho na minha obra e na minha vida de conhecimento. Peço licença a tantos municipalistas que saíram daí de São Paulo e de Minas Gerais, a terra bastião também desse forma de pensar o federalismo brasileiro, para dizer o seguinte, que na maioria a imensa dificuldade de se conduzir face à falta de formas. É muito fácil a gente agir
quando temos pela frente um roteiro, quando sabemos para onde vamos, quando temos aquele mapa. Diga aí, a maioria dos municípios, meus amigos, está vivendo como o sujeito que sai para ir de uma cidade a outra sem um mapa. Bom, isso aqui no Brasil fica fácil. Imaginem assim, não, tô aqui em São Paulo, eu vou para Sorocaba, basta eu pegar as estradas aí, vai ter placa. Eu, por exemplo, a cidade dileta lá da minha esposa tem duas placas, uma na entrada, outra na saída. Tô brincando, viu? Se ela soubesse, ela vai me matar. Mas as pequenas cidades não assim, são tão conhecidas, mas você acerta a chegar. Tá lá as placas no meio da estrada, você vai chegar lá. Mas imaginem vocês terem que sair de Frankfurt para ir para Berlim sem mapa. Quer dizer, com mapa já seria difícil. Sem mapa é provavelmente terrível. Agora, isso fica multiplicado de você ter que sair de Israel, tá certo? Para ir para qualquer país árabe. Com aquelas letras, todo mundo vai ficar desesperado. Então, o cenário que nos deparamos hoje para os pequenos municípios e para quem toca a vida nesses pequenos municípios é mais ou menos semelhante a esse. Andar numa estrada com letra desconhecida, sem mapa. Tá muito difícil. Muito difícil. E falarmos de compras públicas é falar do momento mais complexo da atividade pública, que é o da conversão dos desejos em realidades. Fazer isso não é fácil, fazer isso exige responsabilidade. Por isso que vivemos um momento tenebroso, tormentoso. Eu estou falando aqui, vejam, vou reafirmar a minha preocupação e a minha formação e meu estudo todo nesses 35 anos. Eu estou falando em nome dos pequenos municípios, mas do Brasil todo de um modo geral. E é basicamente isso que eu pretendo aproveitar para debater com tão brilhantes, se tiver altura de tão brilhantes palestrantes. Obrigado. Legal, aí. Desculpa o excesso, por favor. Obrigado, doutor Isaac, pela consideração. Doutor Carlos Eduardo, conte para nós aí um pouco da sua visão em relação a isso. O senhor que é especialista em direito constitucionalista, né? Aonde entra o direito constitucionalista nessa história, doutor? Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos. Professora Bárbara Cristal, doutor Isaac. Gostaria de agradecer a todos pelo convite. Me encontro muito envaidecido, no bom sentido da palavra, de poder participar desse momento. Também não sei se me encontro à altura, viu, professor Isaac, de poder debater tão relevante tema em frente do senhor e da professora Bárbara Cristal, como o senhor também dispensou e elogiou bastante dentro da combatividade, conhecimento e especialidade nos trabalhos que ela realiza em várias funções, professora. Parabéns ao senhor também, professor Isaac. Do ponto de vista de opinião, ousaria dizer, professor Isaac, não discordando do que o senhor colocou nesse momento, realmente o cenário é de guerra, nos deparamos com um inimigo invisível, não vemos, não sabemos como combatê-lo, temos algumas informações ainda, mas penso que o mapa que nós devemos seguir, tanto tem um roteiro internacional, como o mapa nacional do Brasil, é a própria Constituição Federal. Constituição Federal de 1988, denominada como uma Constituição prolixa, uma Constituição que se estende a várias matérias, várias partes do Estado que, pela doutrina constitucional, não deveria constar no texto constitucional propriamente dito. O constituinte originário, ou seja, aquele que escreveu a Constituição, acredito que até pelo regime que estávamos saindo da época, que era o regime ditatorial, fez questão de escrever e reescrever várias rotas, vários mapas, vários caminhos para que os gestores públicos dos três poderes, autoridades, etc., dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, seguissem. E penso eu que nesse momento que vivemos, muito embora imprevisível, como muito bem o senhor disse, nós temos ainda
na Constituição Federal e nas leis o mapa ou os mapas para podermos sair desse momento ou enfrentar esse momento. Eu também sou municipalista, pesquiso os municípios brasileiros já há alguns anos e permita-me dizer, com todo respeito aos colegas, que já no artigo 37 da Constituição, o próprio constituinte originário, ou seja, aquele que escreveu a Constituição, já trouxe os princípios da administração pública. Dentre eles, a moralidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, dentre outros que nós podemos encontrar ainda no bojo da Constituição. Não olvidando a questão da Constituição Federal de 1988, temos ainda várias leis infraconstitucionais que podemos chamar como mapas também, rotas que se complementam, na minha humilde opinião, né? A própria lei de responsabilidade fiscal. Temos o decreto de governança, professora Bárbara, que foi instituído pelo governo federal, isso ao longo dos anos. E a governança pública vem se formando desde o princípio da moralidade administrativa para a esfera pública, penso eu. Tivemos a LAI também, a Lei de Acesso a Informações, já tem alguns anos que está sendo implementada, deu mais transparência aos atos da gestão pública, o seu decreto também que a regulamentou. Enfim, e é dentro dessa seara, dentro dos controles, o mapa já existe, ou seja, você, gestor público, você, autoridade pública, deve seguir a Constituição Federal, as leis federais, a Constituição Estadual, leis estaduais, leis orgânicas e leis municipais, preventivamente. Então, o mapa já existe. Você tem que seguir esta e aquela rota que estão tanto na Constituição Federal e nas demais leis que dissemos. Se não seguir, terá o acidente, né? E aí nós entramos na seara repressiva. Só me permita corrigir aqui uma fala. Até agora, se seguirmos os mapas, o que está na Constituição Federal, nas leis, etc., nós estamos na seara preventiva, ou seja, é aquilo que o gestor tem que fazer, é aquilo que as autoridades têm que fazer, os órgãos têm que fazer e etc. Se o gestor sair desse mapa e não for pelo caminho indicado pelo mapa e pelas placas, depende da analogia que fizermos nessa questão, nós teremos aí os acidentes, ou acidente de percurso, ou a perca de rumos. É onde entra, penso eu, o controle, ou os controles nas suas 4 macrofunções, como muito bem explana, explica e ensina a professora Bárbara Crystal. Então, os controles devem haver compliance, controle, etc., também na seara preventiva. Ou seja, enquanto o gestor está seguindo os mapas, o seu caminho dado pelo Constituinte, nosso país é legalista, é civil law, ou seja, tudo que está na lei ele tem que fazer, não pode ficar inventando situações que não estejam na lei, e os controles vão acompanhando. Se está tudo ok, se está gerindo de uma forma ok, ou seja, como está no mapa, como está na rota, como está no caminho, ótimo. O compliance, os controles vão atestar a conformidade, a integridade das contas públicas, dos órgãos públicos naquele momento. O problema é quando o gestor público, seja ele chefe do executivo municipal, estadual ou federal, ou qualquer outra autoridade, saia fora do mapa, ou seja, do que tem que ser feito. Com todo respeito, é uma receita. Governar,
hoje no Brasil. Gerir hoje no Brasil, ou seja, a partir de 1988, é seguir o que se encontra nas leis. E nós temos, estou falando aqui de uma maneira bem simplória, viu, professora Bárbara? Me desculpe. É seguir o que se encontra nas leis, nos decretos, na Constituição Federal e etc. O problema é quando sai fora do mapa, das leis e dessas orientações. Então, até onde o controle estava acompanhando preventivamente se está ok, se atesta a conformidade das contas públicas, do gasto público, dos gastos públicos e etc. E quando, eventualmente, o gestor sair da rota, fizer algo que não é previsto em leis, ou cometer até crimes, eventualmente, o de improbidade administrativa, que tem sanções terríveis, os controles também irão detectar que esse gestor geriu a máquina pública, cometeu um crime público, enfim, não gastou a verba pública com eficiência, não trouxe dignidade humana para os seus cidadãos, e assim sucessivamente. Lembrando que outras formas de controles também que os gestores sofrem, tem a questão do Ministério Público, estadual, federal, os tribunais de contas e outros mais. Me desculpe se me alonguei, professora, e da forma simplória que eu me referi ao tema, e o debate aqui é democrático, professor Isaac. Não que eu discordei do senhor, mas penso eu que o mapa estejam na Constituição, nas leis. Essas são as rotas a serem seguidas. Muito obrigado. Eu quero botar outro assunto, né, na roda para a gente comentar, é a questão da pandemia. A gente sabe que muitos municípios, às vezes, não têm a estrutura adequada, e aí a gente fala controladoria, meios de fiscalização, e por outro lado também, no meio de guerra, como vocês mesmos falaram, o gestor tem que tomar a atitude rapidamente, porque isso pode, né, impactar vidas. Eu gostaria de saber essa analogia, a gente não pensando nos municípios capitais, com grandes estruturas, com possibilidade de fazer as coisas, né, com mais facilidade, porque tem a estrutura. Eu quero pegar o retrato dos municípios pequenos, onde não se tem estrutura, às vezes não tem orçamento. Eu gostaria de saber como controlar nesses casos. Eu vou começar com o professor Isaac. Obrigado. Não, absolutamente. Eu acho que não há dilema. É óbvio que tem que seguir a lei. Só que a lei, sabemos, ela merece interpretação. Ela não é uma cerca fechada. Ela é um ponto de marcação na estrada da vida de cada um. Então, veja, posso aqui trazer exemplos. Eu vi vários casos aqui de municípios que receberam recursos para apoiar a sua cultura. Dentro da lei, a lei federal chamada Lei Aldir Blanc, e que servia para que os municípios pudessem, nesse período que você não pode fazer reunião com as pessoas, você não matar a cultura, o sanfoneiro, aquele pequeno músico, a quadrilha. Como é que a gente pode fazer quadrilha, São João? Meu Deus, eu ia escapar disso, viu, Bárbara? Eu morria de vergonha de dançar quadrilha, tinha que dançar todo ano, mas imagina, tá proibido isso. E aí essa lei veio de modo muito interessante criar uma perspectiva para a mantença desse pessoal. Eu vi diversos municípios, doutor Carlos, diversos, que não sabiam o que fazer. Sabe o que eles fizeram? Devolver os recursos ao Estado. Porque ante o risco de aplicar corretamente esses recursos, e aí eu tenho certeza que se tivessem contratado o Bárbara, teriam resolvido isso para poder ensinar como fazer. Mas como não tinham esse caminho, eles não sabiam, diante do risco, devolver o recurso ao Estado. Imagina o prejuízo para a cultura local. Veja que ninguém deixou. Não, foi cumprida a lei. Eles executaram o que estava na lei. Ou você cumpre certinho, passo a passo, ou devolve o dinheiro. Quem que saiu prejudicado? A população.
Fizeram isso por maldade? Não, eles queriam acabar com a cultura popular. Absolutamente. Veja que crise que nós enfrentamos diante dessa realidade. E isso aí se desdobra, nesse momento de pandemia, por milhões de problemas que estão acontecendo aí. Então, eu posso dizer o seguinte: os vereadores tinham que fixar suas remunerações no final de 2020. A regra da Constituição, eu sou constitucionalista, é essa, tem que fixar naquele período. Mas a lei complementar diz que não pode. Ou fixa e diz para quando se fixa. E como é que se resolve diante de um antagonismo legal óbvio como esse? Como é que se resolve? Agora, eu sei que o senhor resolve. Isso eu não tenho dúvida. Agora, e o sujeito está sentado lá, naquela cadeirinha, às vezes numa sala sem ar-condicionado, tá certo? Esses dias eu atendi um rapaz que dá consultoria em Minas, e um procurador, uma pequena cidade de Minas, eu disse, mas me diga uma coisa, essa dúvida sua, você usa que livro? Qual a bibliografia? Eu disse, olha, professor, eu uso aqui um livro que tinha na prefeitura do Oswaldo Aranha, Bandeira de Melo. Eu falei, meu Deus do céu, Oswaldo Aranha nem eu estudei, olha que eu estudei pela Constituição de 88, eu estudei no momento dos debates, da criação da Constituição, mas Oswaldo Aranha é de matar, né? O pai de Celso. Celso Antônio Bandeira de Melo. Então, você imagina a dificuldade que se tem para compor essas crises. Qual é a solução? Eu acho que nesse ponto, o grande desafio do nosso momento é fazer isso aqui que a Assembleia está fazendo. É discutir, é fazer o treinamento, é dizer à luz, porque não é fácil interpretar. E interpretar impõe riscos. Há um risco imenso, tanto é arriscado essa interpretação que, veja, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, recentemente modificada, num projeto belíssimo, que eu acho que dá uma nova luz para quem tem que decidir, porque estava difícil decidir no Brasil. Tem uma frase que todo municipalismo reconhece: ser prefeito é exercitar a profissão de risco, como o MacGyver naquele filme antigo. É profissão de risco, porque você pode estar exercitando ali o seu poder-dever de fazer a interpretação, e pode estar sem má fé, então não ataca a moralidade. Você pode atender até todos os requisitos formais da cabeça do artigo 37, sem deixar faltar nenhum, e pode errar. E pode errar gravemente. Tanto que a lei veio dizer, olha, se o erro... Porque o prefeito não tem nenhuma formação, não é? O prefeito não é obrigado a fazer, olha, você tem que fazer, por exemplo, eu digo sempre, eu fiz vestibular para medicina, aí fiz FUVEST, eu acertei 78 pontos, né? Eu teria passado para direito, mas não passei para medicina, que eram 84 pontos o requisito do vestibular. Então, o prefeito não tem lá, olha, para você ser prefeito, você precisa acertar 60 pontos na FUVEST. Não está escrito isso. Você tem que fazer interpretação da lei, você precisa ter estrutura para interpretar. Você precisa ter gente para interpretar, precisa ter treinamento. Quando você tem os mapas que você compra na banca, foi isso que eu quis me referir, que já vem com os roteiros formais, fica mais fácil de interpretar. Só que o momento de pandemia está exigindo que o prefeito tenha que escolher. Veja, a primeira medida, e eu só vou falar nisso que eu sei que estou me estendendo, a primeira das medidas, a lei federal, que trata logo, que enfrenta em fevereiro a questão, ela trata do seguinte, ela trata... Olha só o que a lei diz. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata essa lei. Ou seja, a lei foi corajosa. A lei foi bem feita. Está de parabéns o governo federal por editar a lei. Parabéns! Agora, vamos interpretar isso aqui? Como é que funciona isso? Como é que a gente ajusta a questão da dispensa de licitação? Eu vou cumprir o artigo 25 e 26, ou o artigo 26? Como é que eu vou fazer? E comprar bens que podiam até ser usados? E máscara? Qual o padrão? Como é que... Porque também existe lei para regular qual o parâmetro, qual o tipo, qual a qualidade de máscara. Naquele tempo não havia máscara. Luva plástica, aquela luva que usa. Eu saí para comprar para minha mãe esses dias, que ela está sofrendo lá um atendimento. A luva, meus amigos, aí em São Paulo, eu fui comprar na Zona Norte. Eu comprei no começo do ano passado de R$34. Sabe quanto é que está agora? 140. Você acha que esse preço só está na farmácia ali do Horto? Não. Esse preço está no distribuidor.
Aí como é que você vai comprar? A prefeitura vai partir para comprar isso. Aí ela compra a luva hoje, porque ela precisa. Ela compra de R$ 100, vamos supor, com o distribuidor, é de R$ 100. Como é que ela vai explicar para o tribunal, Bárbara, que ela comprou de 100 um produto que há 6 meses atrás ela comprou de 20 ou de 5? Vai dar trabalho. Ela vai ter que explicar, porque ela não inventou, era o mercado. Eu estou vendo esses casos há quilos aqui. Há quilos. O pessoal tendo que se explicar. Porque para o tribunal, quando eu faço palestra, Bárbara, eu cito sempre o seguinte: o tribunal é que nem aquela novela. Quem matou Odete Roitman? Eu não sei o nome da novela, eu só lembro desse personagem, né? Porque você assiste a novela toda, é um terror aquela novela. Acho que a novela durou 1 ano, sei lá quanto tempo, e você não sabe quem matou Odete Roitman. O tribunal, ele assiste a novela ao contrário, quer dizer, ele sabe quem matou Odete Roitman e vai correr atrás. Quer dizer, ele vê a conta. Os prefeitos correm na sequência da novela, tendo que se defender, descobrir como é que podia ter feito para não morrer a tal da Odete Roitman, mas é muito difícil esse exercício. Então a gente vive um momento onde o treinamento, a pesquisa, tá certo? Aí se há medidas de controle interno, se há medidas de compliance, se há medidas de treinamento, esse será o principal caminho. E principalmente a união de todos os entes, para que eles possam buscar aí o federalismo agrupado funcionar como forma de se criar a solução, de se achar resposta de cada um para transmitir para o outro, a resposta que deu certo, que vai vencer aquela que não deu tanto. Eu não sei se me perdoem, por favor, por ter me alongado, é que quando falo em município, Imagina. Como eu sou apaixonado, eu não desisto da poesia. Eu quero saber a opinião do Dr. Carlos sobre isso. Como é a sua visão, Dr. Carlos? Guga, penso, o doutor Isaac está correto nas suas colocações, pensamos muitas coisas em comum. Realmente, um dos grandes desafios hoje dos prefeitos, dos gestores municipais, vamos ficar nos municípios como ente federativo para não nos alongarmos, né? Mas realmente, inclusive, sem pandemia, professor, nós já conversávamos sobre isso, já é um grande desafio. Acredito que a professora Bárbara compreende da mesma forma, por quê? Hoje no Brasil, nós sabemos, para nós nos candidatarmos a algum cargo eletivo, basta que cumpramos alguns requisitos não tão formais, como o senhor diz, não tem como não tem nenhuma prova, nenhum formalismo, passar num vestibular, um curso, etc, etc. E quando, muitas vezes, alguns prefeitos ou chefe de executivo, não aqui de grandes cidades, de São Paulo, mas dos rincões do Brasil, etc., se veem, estão prefeitos, foram eleitos e têm que gerir a máquina pública. E como fazer? O desafio aumenta, e aumenta, penso que 10, 100 vezes mais, quando acontece, nós tivemos eleições municipais. O ano passado, os novos prefeitos, aqueles que não se reelegeram, assumiram agora, em 2021, como fazer nesse cenário de guerra. Como o senhor também bem disse, o prefeito também não precisa saber de tudo. Para isso, ele tem os seus secretários e deve se encontrar cercado de vários técnicos. Ou seja, a lei realmente nos dá, a Constituição, a lei realmente nos dá várias margens de interpretação, inclusive pelas cortes superiores, tribunais de contas, tribunais de justiça, STJ, STF, etc. Mas, indo um pouco além da Constituição, se é que me permite, nós temos os princípios de direito. E penso eu que se nós colocarmos esses faróis junto com a doutrina constitucionalista, com a doutrina legalista, e nós, técnicos do direito, de mãos dadas, com todo respeito, aos técnicos de controladoria, compliance, etc., e mais mãos ainda,
mais cabeças ainda, ao senhor também, com todo o seu conhecimento, todos nós temos nossos pontos fortes e sabemos. Aí penso eu que se nós observarmos com esses faróis de milha, ou com esses faróis que antigamente se usava para nortear, digamos assim, os navios, grandes faróis, que são os princípios, que vêm até antes das constituições, o direito internacional e assim sucessivamente, penso eu que nós chegaremos a denominadores comuns mais sensatos. Não que os prefeitos ou gestores públicos não tenham que dar explicações para os órgãos de controle, etc. Mas penso que, cercados de técnicos especialistas da área do direito, da área do controle, de compliance, etc., e outros mais, temos que formar um corpo muito técnico, vai precisar do conhecimento de outra área, etc. Penso que a probabilidade de errar é menor. E realmente o senhor tem razão, professor Isaac. Tenho tido notícias também, e notícias não é de ouvir dizer, não, casos práticos de municípios, e aqui parece que o mote é o município, né, dentre outros entes federados, tem devolvido, não são todos, mas tem devolvido verbas que era para se gastar em determinadas situações. Vou pegar o exemplo do senhor, cultura, por exemplo, mas não se sabe como gastar. Então, com medo de errar e não tomar nenhuma reprimenda, nenhuma sanção, eles fazem justamente isso que o senhor disse, né? E devolve o recurso público. Então, acaba trazendo um prejuízo, ainda que não de má fé, ainda não que eivado de dolo, má fé, etc., como o senhor mesmo disse, para aquela população local. Então, uma solução que me parece plausível, doutora Bárbara, que nos corrija, né, professor? Com todo respeito, parece-me que é a capacitação também, além dos técnicos. O município pode contratar os técnicos, pode, mas o técnico vai lá, resolve o problema, a questão em determinado tempo, etc., e resolve aquele problema, mas o município é permanente, né? Então, penso que a capacitação dos gestores, com todo respeito, aqueles que necessitarem, né? Dos secretários, como a professora Bárbara também já tem um curso para essa questão, dos próprios vereadores, dos próprios funcionários públicos, sejam eles concursados ou nomeados em comissão, etc. Porque se o prefeito, que é o cargo maior do município, dentro do que nós estamos falando, ou de alguns municípios, não sabe o que fazer, quiçá seus secretários ou seus funcionários de base, penso eu. Então, nada mais do que educá-los e fazê-los apreender, penso eu. Se não, da esfera preventiva, e eu penso que sempre temos que agir na esfera preventiva, aí sim só nos restará a esfera repressiva para resolver as questões onde eles saem da linha ou podem sair, e o poder repressivo do controle, Ministério Público, dos controles do Ministério Público, etc., vão agir, mas agora para penalizar os gestores e não para educá-los ou para prevenir que eles cometam ou não cometam alguma ilegalidade ou alguma não conformidade. Também peço desculpas em me alongar, é que o tema realmente, como o professor Isaac disse, é um tema muito apaixonante. Nós ficaríamos debatendo, penso eu que por muito tempo, além do que nos é permitido aqui, mas com certeza faço questão de tomar um café com o senhor, viu, professor? E com a professora Bárbara Cristo, um café,
um Guaraná, enfim. Eu peço as suas considerações agora. Com o nosso amigo Guga, para conversarmos um pouco mais sobre essas questões que realmente nos intrigam. Me desculpe me alongar. Professora. Ó, gente, ambos estão corretos, tá? Eu acho que esse debate está sendo muito... Tenho certeza que o Guga está achando interessante, porque normalmente as pessoas elas se preocupam muito, né, em defender uma única causa. E aqui nós estamos sendo extremamente claros, né? Tanto a visão do doutor quanto a visão do doutor Carlos, elas são reais no município. Ambas são reais, né? Nós temos 5.550 municípios no Brasil, né? Não são poucos municípios, são muitos municípios, né? Vários com controladorias não estruturadas, vários com compliance de fachadas, vários com estruturados, vários com macrofunções completas, são muitos díspares um do outro, né? E aí, quando o doutor Isaac colocou a questão dessa vivência dele, né, relacionada à devolução, principalmente aí de verbas públicas que deveriam ser destinadas a programas específicos, que poderiam sim estar auxiliando, né, numa retomada econômica, esse também foi um grande erro dos municípios, né? Por medo de fazer errado, né? Ou por se focar em uma única ação, né? Que seria aconteceu muito isso. Então, os municípios se focaram unicamente nessa questão de pegar educação e saúde como matriz de todo aquele município, daquela gestão de 1 ano e meio por conta da Covid, e deixou outras áreas, né? Um pouco mais aquém de trazer um resultado amplo. Isso fez também com que a gente tivesse aí problemas econômicos. Se você consegue investir, né? A verba que vem do governo federal, né? Os incentivos fiscais que são destinados tanto pelo Estado quanto pela Federação para programas específicos, você consegue ter uma manutenção melhor aí da questão econômica, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar nisso, mas eu faço questão de falar aqui. Nós estávamos, assim como o doutor Carlos falou, nós já estávamos com alguns problemas anteriormente, né? A gente estava num momento mundial chamado VUCA. O que é esse VUCA aí, tá? É quando a gente tem uma alta volatilidade, quando a gente tem incertezas, tem uma alta complexidade, tem muita ambiguidade, tá? Isso relacionado à gestão pública. Com a pandemia, foi um cisne negro aí, né? Só que o cisne negro, ligado pela área de compliance, pela de controladoria, muitos anos mundialmente. A gente foi aí para uma outra determinada análise de mundo que a gente fala que é o BANI, né? Para quem nunca ouviu falar nisso, podem procurar e vocês vão entender que é muito o momento que nós estamos vivendo hoje. Ele já era estudado por várias áreas aí da gestão pública internacionalmente. E aí, o que quer dizer isso, tá? Para quem nunca ouviu falar, é um cenário com muito mais ansiedade, não linearidade, muito mais incompreendido. E aí, quando ambos colocaram essa questão, eu achei muito interessante, né? Porque hoje um prefeito ele tem que ser corajoso, porque qualquer ação que ele tomar, independente de Tribunal de Contas ou Ministério Público, independente dos órgãos de controle, aquela ação pode ser, sim, contestada, né? É importante que todos os prefeitos que estejam nos assistindo, todos os secretários que estejam nos assistindo, o fundamental, gente, é ter uma boa instrução da compra, uma boa instrução da demanda. O que aconteceu, infelizmente, no Brasil foi que vários municípios não tiveram investimento dos testes de Covid. Então, quando eles fizeram as compras, eles fizeram compras que não estavam equiparadas aí, porque eles não tinham, mesmo que seja um planejamento situacional, que a gente faz aí em pouquíssimos dias, né, para um determinado período, isso foi muito né, descanteio, né? Isso não foi uma tarde de vários municípios. E isso foi um grande problema. Por quê? Porque se eu planejo, mesmo de forma situacional, né, de uma forma muito amadora, ou eu não planejo, quando eu vou realizar as compras públicas, por muitas vezes, eu posso fazer elas de forma irregular. O que o doutor Isaac colocou aqui em relação ao preço, isso é uma realidade mundial, né? Vários países do mundo, por estar pagando em dólar, pagou sobrepreço em vários produtos. Não só a questão das luvas, né? Não só os testes de Covid, mas os respiradores, né? Mas aí toda a questão dos EPI. Só que tem grande problema, porque a gente tem aí, todos aqui sabemos disso, né? Nós temos consórcios no Brasil, né? Nós temos várias possibilidades de compras conjuntas, né? Nível federal, estadual e municipal, que infelizmente, né? Quando isso não acontece, a gente tem aí as grandes fraudes, grandes irregularidades.
e as que também aconteceram, que é um pouco da visão que o Dr. Carlos colocou aqui, né? A gente sempre tem um norte aí da gestão proba, a linha da eficiência. Quando o Dr. Isaac colocou que o nível federal estava de parabéns em relação a criar legislações muito mais flexíveis na pandemia, ele está completamente, porque se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos muito mais mortos, porque seria praticamente impossível da gestão pública comprar a tempo, né? Comprar o que deveria ser comprado para se salvar vidas, né? Infelizmente, na pandemia, fica muito mais claro que quando, né, a prefeitura, quando os servidores, quando os secretários não atuam de forma proba, a gente, nesse momento, consegue ver claramente que a corrupção mata pessoas, né? Quando a gente paga aí um respirador que vai ser comprado aí de uma empresa que vende vinho, né, que não tem nada de área medicinal, que o respirador não era para aquilo ali, quantos mortos a gente teve em vários municípios por conta desse tipo de contratação? Tem empresas que não têm PNAE específico para fazer a tramitação e que não vão entregar, né, ou ao Estado que foi comprado, quantas pessoas morreram por conta dessas compras ineficientes e muitas vezes, né, não construídas tecnicamente. Então, ambas as questões, elas são reais, né? Uma, quando o gestor realmente, né, tem o interesse de fazer uma fraude, uma irregularidade, porque neste momento, né, a porcentagem que se ganha nessa grande escala de contratação é gigantesca, né? As corrupções que ocorreram são de valores exorbitantes, vocês não tenham dúvida disso. Eu tenho uma equipe que a gente faz aí, por dia, 20 milhões de reais em fraude em várias localidades. Então, assim, esse período de pandemia, a gente tem, sim, muita fraude, muita irregularidade. Mas vamos para os prefeitos que são probos, que erraram porque não tinham conhecimento, né, que não era uma coisa propositada. É claro, gente, que esse tipo de ação, né, ao longo do... Quando ele é analisado, ele tem um auditor, toda a linha de controle, ela sabe quando uma coisa tem má fé, quando a coisa não tem má fé. A gente também sabe, né, fica evidente pela documentação, as tentativas, né, acho que um órgão de controle, ele vai atuar no município em que se teve aí a melhor possibilidade de se trazer uma resposta positiva ao município, né, por conta realmente da questão de não se ter ali uma instrução a contento em um período de pandemia, tá? Diferentemente da fraude de verdade, que ela tem pegadas, né, elas têm rastros, né, que ficam muito nessas ações. Mas o que eu fico preocupada, eu acho que é legal a gente comentar isso agora no finalzinho, que eu acho que esse talvez seja a maior insegurança jurídica hoje, é, por exemplo, os medicamentos. Isso, para mim, é muito complicado, porque muitos aqui, como eu também, recebo muita ligação de prefeito, de governadores, de várias pessoas que trabalham em servidores, de fato, né? Esses últimos 2 anos, eu instruí muitas pessoas que chegavam casos para eles que era assim: eu posso, por exemplo, deixar que o meu município entregue kit Covid, aí vem lá o Ministério Público dizendo que não, vem um outro tribunal dizendo que sim. Então, assim, essas outras instituições, né, que por vezes são padronizadas, nesse período de pandemia, em várias regiões do Brasil, tiveram recomendações diferentes, né? Tiveram ações diferentes judicialmente. Eu acho que esse tenha sido aí para os prefeitos, principalmente, uma atitude que eles tinham que decidir totalmente com o CPF deles, aceitando uma possível improbidade. Eu acho que esse é o momento mais paradoxal de toda a história, né? Que a gente tem após de uma questão totalmente de autonomia e independência de município relacionada a uma decisão, né? Porque se ele tiver dados para comprovar, mesmo que cientificamente isso não seja aprovado, que teve uma diminuição do número de casos, será que ele consegue não tomar a improbidade? Ou não? Vem a recomendação que ele não deve utilizar, ele tem que parar tudo e aumentar o número de casos dele. Então é muito complicado. Eu recebi muitas questões sobre isso e eu recebi as instituições que conseguiram aí ter pareceres completamente contrários uma da outra em diversas localidades do Brasil. Então, eu acho que esse tipo também de falta de padronização do de controle, né, das defensorias nacionais, eu acho que também trouxe uma insegurança muito grande para o gestor, né, do que ele deveria decidir de fato. Eu acho que esse talvez
dentro de todas nossas discussões aqui, né, porque todos nós temos interesse que o Brasil seja melhor, né, que as gestões tenham o melhor resultado possível, mas sim, eu acho que tem momentos que elas são extremamente paradoxais, né, em que fica toda aí uma pressão na decisão do prefeito e eles vão ver isso posteriormente, né? E esse posteriormente aí pode, sim, né, numa eleição futura, trazer muitos malefícios, né, para aqueles gestores atuais. Gente, o nosso tempo esgotou, mas eu quero agradecer, foi um excelente debate, muito rico de conteúdo, pudemos esclarecer e tenho certeza que à frente a gente vai retomar esse tema aqui na Rede Alesp, discutir bastante esse assunto. Eu quero agradecer ao professor Isaac Newton, quero agradecer também ao doutor Carlos Eduardo e a você, Bárbara Cristal, também pela participação nesse Ideias e Debate de hoje. A gente discutiu compliance, controladoria e foi mais um programa Ideias e Debates. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode acessar nossas redes sociais também e acompanhar este e outros programas. Até um próximo encontro. Tchau!